acontecer realmente no fluir do Espírito, né? Amém. Quando ele Amém. sopra, e aqueles que estão com o coração disposto, né, a obedecer, a servir à mesa, acontece, é natural, aleluia. E eu amo isso, tá aqui, ó, pra comer desse pão. A gente percebe, né, pastor, que a gente entende hoje é que mesmo nessa correria, né, do dia a dia, que é natural falar sobre isso, é que a gente já não é mais na força do nosso braço, né? Glória a Deus, já acontece naturalmente por causa do dia, né? Sim. Mais um dia o Senhor nos deu, então a gente vai continuando, vai vivendo. Quem trabalha nós que trabalhamos temos que fazer esse movimento, aleluia. Mas o Senhor é conosco, Amém. E Ele é bom em todo tempo. Amém, glória a Jesus. Então eu gostaria de compartilhar com o pessoal aí, agradecer a presença de todos, o pessoal que está aqui conosco, aqueles que eu conheço, o Guilherme Souza, que entrou aí também, certamente são as pessoas que seguem a pastora Joselândia aí. Eu agradeço já desde já, minha irmã, pelo carinho e pela oportunidade, pela segunda vez. Fico feliz que você não desistiu, você permaneceu, né? Continua permanecendo e Amém. E Deus vai te fortalecer muito mais. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu gostaria de compartilhar algo aqui que está no livro de Mateus. Eu amo o Evangelho, né? É como Paulo disse, o Evangelho é o poder. É poder de transformação, né? E eu creio no Evangelho não como uma religiosidade, mas como uma prática de vida. Evangelho é prática. Evangelho não é dizer que vocês... A minha esposa está aí, a Lore, graças a Deus. Entrou com a gente aí. Um abraço, pastora Lore. Amém. Abraço. Então, eu creio assim que o Evangelho é uma prática de vida, né? E qual os fundamentos daquilo que Jesus nos ensinou, os fundamentos que estão lá no Sermão do Monte, nos Evangelhos. Paulo certa vez disse que nós devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores. O que é um imitador? Que imita. O que é ser discípulo de Jesus? Eu, graças a Deus, não tenho nenhum discípulo. Todos os discípulos são de Jesus. Porque discípulo é aquele que segue a disciplina do mestre, né? E Jesus é o nosso mestre. Ele trouxe uma disciplina, né? Ser discípulo de Jesus não é ser discípulo de religião, né? Embora os grupos religiosos das igrejas são muito boas, né? Cada um se adapta a algum tipo de igreja. Isso não é o que vem ao caso aqui. Mas nós devemos ter a compreensão de que ser discípulo é ser discípulo do mestre, ser discípulo de Jesus, né? É aquele que obedece à disciplina dele, que anda nas pisadas, né? Que é imitador, né? Jesus, ele diz assim, para você não ajuntar tesouros na terra, mas você ajuntar tesouros no céu, porque onde você ajunta tesouros no céu é dentro do seu espírito, é dentro de você. E aí, ele também disse, é tudo no sermão, ele diz assim, que o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira coisas boas. E do mau tesouro também tira coisas más. Então nós temos uma dispensa aqui. Nós somos dispenseiros de Cristo, dispenseiros do Evangelho. Nós somos cheios da dispensa do Evangelho. O Evangelho, ele tem essa capacidade de nos transformar. Você tem que ter a capacidade, você que está ouvindo, você tem que ter a capacidade que o Evangelho tem dentro de você de transformar você de dentro para fora. Muitos credos religiosos tentam transformar as pessoas de fora para dentro. Mas nada que você faça no exterior pode mudar o que você tem no interior. O que tem que mudar é o seu interior, para que o seu exterior mude. Os fariseus, os saduceus, eles tinham a doutrina das exterioridades, mas nós temos a doutrina de Jesus. Jesus falou a respeito deles que eles eram sepulcros caiados, por fora muito bonitos, por fora todos enfeitados, por fora
um belo aspecto, mas o que saía deles, dentro era rapina, era podridão, era imperfeição. Então, o evangelho que nós cremos é um evangelho que nos muda de dentro para fora. Ele é uma explosão do nosso espírito recriado em Deus, nosso espírito renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nosso espírito ele é recriado e nós mudamos a partir de uma nova consciência no evangelho. O evangelho ele é consciência nova. Nós precisamos ter consciência. Não é ritos nem religiosidades. São apenas consciência. Esse texto que eu disse que a lei não li ainda, né? Está também em Mateus capítulo 6, versículo 22. Logo depois que Jesus falou sobre não acumular esses tesouros na terra, mas encher o seu interior dos tesouros dos céus, que é a doutrina da vida. O que é o evangelho? O evangelho produz vida. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, para matar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É simples assim. A vida em abundância é ter a vida de Deus dentro de si. Jesus veio ensinar a vida de Deus. Eu sempre digo que aquele que nos salva, aquele que nos liberta, é o Jesus, o Filho do homem. Porque ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua divindade, assumiu forma de servo, foi encontrado como figura humana e sendo semelhante a homens e obediente até a morte de cruz. Então o evangelho é possível. O evangelho é possível, porque Jesus mostrou como homem que o evangelho é possível. Então ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Eu creio, por isso que Jesus falou aqui nesse trecho, que há um olhar antes desse olhar que vê. Você tem o olho físico, você tem o olhar físico, mas antes do olhar físico, você tem um olhar que vê as coisas de uma outra dimensão. Paulo, certa vez, disse assim, orando pela igreja de Éfeso, ele disse: eu rogo a Deus para que vocês tenham espírito de sabedoria e espírito de revelação do conhecimento de Deus. E o que ele diz mais? Iluminando os olhos do vosso coração. Então, o que vem Meu Deus do céu, do aleluia. coração é o olhar que está antes do olhar natural. Mas o olhar natural, o olhar é interpretar. Como você interpreta a vida e a existência? Como você interpreta o cotidiano? Como você interpreta o teu dia a dia? Como você interpreta o seu relacionamento com filhos, com irmãos, com pais, com mães, com colegas, com a comunidade, com o seu semelhante? Você enxerga e interpreta eles a partir do olhar do seu coração. E Jesus está dizendo aqui, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se esse olhar é bom, todo o teu corpo tem luz. Mas se esse olhar está em trevas, quão grandes trevas são. Lá no texto de Lucas, referente a esse mesmo texto que Jesus falou, Jesus acrescenta dizendo: cuida, olha, cuida, para que a luz que há em ti não seja trevas. Deixa eu ler esse texto aqui para vocês, que está em Lucas. Ele diz assim:
assim, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, a partir desse olhar, a partir do olhar do seu coração, se o teu corpo é luminoso, sem qualquer parte alguma em trevas, será resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Qual é a candeia que pode te iluminar em plena luz? É a luz do Espírito Santo de Deus. É a luz do Evangelho. Paulo estava orando. Espírito de sabedoria, revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento. É o que sai de você, é o que você interpreta a vida daquilo que você tem em abundância. Da abundância do coração, do bom tesouro ou do mau tesouro. Glória. É do que tem em abundância em você. Então, há esse olhar antes de olhar. E geralmente o olhar das pessoas é um olhar condicionado por algo que o escraviza e não deixa ver. Por isso nós temos que iluminar os olhos do nosso entendimento, iluminar o nosso coração. Aleluia. O que diz em Provérbios? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você olha a partir do seu coração. Você olha a partir da vida que há no seu coração. Repara se a vida que você tem está produzindo morte. Eu tenho o texto de Paulo em Coríntios que ele fala: nós somos o bom perfume de Cristo, exalando em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para uns, cheiro de vida para a vida, e para outros, cheiro de morte para a morte. Para a morte. Meu você Deus do céu. Vida, o que é que nós estamos exalando, né? E aí entra essa junção aí, meu Deus do céu, aleluia. Somos a carta a ser lida, somos o sal, somos o bom perfume, somos meu Deus. Luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas ele também disse no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Então, nós temos que olhar, não a partir de um olhar que já está condicionado. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece o meu pensar. Prova-me, vê se há dentro de mim algum caminho mal. Vê se há em mim algum caminho. Eita, Jesus. Então, se tem caminho mal, guia-me pelo caminho eterno. Então, é o Espírito Santo que sonda o nosso coração. É Ele que sonda o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece todas as coisas. O que condiciona muitas vezes o olhar da pessoa é o próprio olhar que há dentro dele. O olhar, antes desse olhar que procede do coração, é um olhar que não usa olhos, mas interpreta todas as coisas, interpreta a vida. Você sabe que até mesmo os cegos, eles têm a capacidade de olhar a partir do seu interior. Os cegos não veem com o olho natural, mas eles podem interpretar a vida a partir do olhar de luz, de trevas que há dentro dele. Não importa se você é cego naturalmente, né? Por isso que Jesus diz: em verdade, verdade te digo. Tem os ouvidos para ouvir, que ouça, porque há ouvidos que não ouvem. Verdades que não são verdades. Que verdade você carrega e transmite. Então eu deixo esses questionamentos para vocês que estão entrando aqui, para nós mesmos. Sempre nós temos que interpretar a vida a partir de algo que já está fixado dentro de nós. É uma fixação dentro do nosso interior. E há esse olhar que procede, e ele é antes do interpretar. E todos nós vemos o mundo inteiro e as coisas e a existência a partir desse lugar. A partir do nosso conteúdo. E o Evangelho veio para nos mudar de dentro para fora, como eu disse no início. É bom essa analogia com o olhar, mas Jesus fala
faz essa analogia lá em Marcos capítulo 7, se não me engano, com o falar, dizendo que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai. A gente vê que muitas vezes sempre Jesus ele se remete ao coração. Cuida do teu coração, de uma forma mais prática e natural de falar. Te monitora. Sim. Né? Monitora, observa, presta atenção. E quando você falou agora, pastor, do cego, né? Eu me lembrei agora que eu morei por um tempo com um amigo que ele era cego. E, meu Deus do céu, que incrível são as experiências que a gente acaba adquirindo, claro, cada um no seu tempo, no seu modo, nas suas vivências, mas ali, morando com ele, eu aprendi muito com ele, porque, de fato, ele olhava e ele via com o coração, sabe? E a forma como ele falava, hoje ele trabalha num pronto atendimento, como trabalha no raio-x, né? Porque ali raio-x ali. E quando eu falava com ele, eu via a forma como ele falava, tratava as pessoas. Meu Deus do céu, ó. A gente vai a palavra agora e vai ruminando e vai lembrando agora de alguns detalhes, né? O cara tinha muito amor. O cara tem muito amor. Hoje, graças a Deus, ele é cristão. Na época que eu conheci, ele era do rock. Na época que eu conheci, ele era de rock e tudo. Hoje, para honra e glória do Senhor, ele é casado, é cristão e fala assim, sabe? Agora com Jesus, com certeza, meditando nessa palavra, ele deve estar fluindo aí, aleluia. Espero que um dia ele veja, ou a gente se encontre e ele possa falar do que eu estou falando aqui para você. Amém. Que o coração de uma pessoa que não enxerga, mas olha com o olhar de dentro, com o olhar do coração. Em Jeremias tem um texto que diz que o coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Mas é Deus que sonda o nosso coração. Ele que esquadrinha, né? O coração. Eu gosto do Salmo 139, é um salmo maravilhoso. Tu conheces, tu me sondas, tu me esquadrinhas, sabe o meu deitar, o meu levantar. Meu deitar, meu levantar. E aí vai. A palavra saiu na minha boca, tu conhece todas as coisas. Para onde me ausentarei do seu espírito, né? Para onde eu vou ficar? Então, esse olhar que a gente olha a vida, ele não tem que iluminar as pessoas falsamente. Porque a pessoa é o que é. E mais cedo ou mais tarde ela é revelada. Você é o que tem por dentro. Se você é mal, vai aparecer. Porque o homem bom não é que ele tira do mau tesouro, é que está lá. Não é que ele tira do bom tesouro, é que está lá. Aquilo que você mais dá para o seu espírito é aquilo que você se transforma. Passei por muitos processos de transformação de vida, a vida inteira. Mas foi alimentando. Dia após dia, né, pastor? Dia após dia, a gente vai passando aí. Orando no Espírito, tendo as práticas espirituais, meditando na palavra, e tantas outras que a gente aprende na vida no Espírito. Né? Mas eu me apaixonei, assim, profundamente pela simplicidade daquilo que Jesus ensina. Sabe como aconteceu isso? Não sei se eu já falei outra vez, mas foi quando eu li várias vezes o Novo Testamento, eu me apaixonei pelo aquilo que Jesus ensinou. Jesus é o modelo para nós, né? É o padrão, né? Ele é o padrão de todos os fiéis. E ele não ensinou nada, assim, uma retórica, não ensinou uma religiosidade, ele não deu uma receita de bolo para nós seguir, fazer um bolo. Não, ele te ensina a interpretar a vida a partir do teu espírito. Quem procurava Jesus? Os religiosos não procuravam Jesus, a não ser para interpelar ele e questionar ele, porque Jesus era diferente no meio em que ele vivia, embora ele estivesse ali para cumprir toda a lei se cumpriu nele. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. A lei e os profetas foram até João, agora o reino de Deus é tomado pelo esforço. O esforço é não fazer esforço, é descansar no que está feito, né? É descansar no que Jesus já fez.
na obra de Jesus, é você olhar para Jesus e segui-lo. Né? Você quer ser meu discípulo? Ele não dizia nada. Vem e segue-me. Deus não perguntou nada. Largou tudo para trás e foi. Porque olhou no olhar de Jesus algo que cativou ele. A maneira que Jesus falou, a maneira que Jesus se apresentou, o olhar de Jesus é um olhar de amor, mas o olhar dele é como chama de fogo. O olhar dele, ele penetra você, né? Que nós tenhamos a luz do nosso olhar dessa forma. Quando Jesus olhava as pessoas, alguma coisa acontecia. Era uma revolução na vida da pessoa. Meu Deus do céu. O nosso olhar, esse olhar, não o físico, esse olhar que vem de dentro, só será iluminado para ver a vida e interpretar a vida como é para interpretar, se ele mesmo for iluminado. E pelo que ele vai ser iluminado? Pela luz do Espírito, pela luz do Evangelho, dentro de nós. Aleluia. Pela luz da vida. Glória a Deus. O nosso olhar, ele tem que iluminar em qualquer mundo que nós estejamos vivendo. Ele não tem que iluminar o mundo, ele tem que nos iluminar para depois você olhar as coisas a partir desse olhar de Cristo. Parece complicado, mas não é simples. Como você vê as coisas? Como você enxerga as situações? É a partir de algo fixado, de uma fixação que já está em você. Nosso olhar não tem que iluminar o mundo, mas ele tem que me iluminar primeiro, para que a partir dessa iluminação em mim seja as pessoas iluminadas a partir desse olhar. A gente até vê essa questão também, né, pastor, das pessoas ditas negativas, que quando chegam perto de nós, né, e aí começam a falar dos seus problemas, das suas circunstâncias, e aí entra o que nós temos para a honra e glória do Senhor, que é a palavra da verdade, as boas novas, e aí a gente pode conduzir essa pessoa. Não é dessa forma. Não, você está olhando a circunstância, você está dando mais, né, veracidade ali para o teu problema e tu está esquecendo que não é por aí. Então é nessa pegada aí que a gente também chega junto e pode falar dessa forma. Não, tá errado, olha, tu estás olhando com o teu olhar natural. Sim. Aleluia. Dando exemplo, né? Certa vez alguém disse que se você ir para tal cidade, lá a cidade o pecado mora, a maldade mora, os homicídios, todas essas coisas más que a gente conhece, né? Provocadas pela velha natureza do homem. Mas se você tirar todas as pessoas de lá, não tem mais nada. Então as trevas, elas não estão no mundo. As trevas estão nas pessoas. Por isso que o nosso olhar tem que ser iluminado. Só pode ser luz do mundo, como Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Aquele que iluminou seu próprio olhar. Você iluminou seu olhar e você é a luz do mundo. Porque a partir daí você enxerga as coisas não pela maldade. Sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. É prudência e simplicidade. A partir do olhar. Ninguém pode ser luz do mundo vivendo nas trevas. Ninguém pode. Glória a Deus. Não é verdade? Por isso que nós somos convidados a essa limpeza do nosso olhar todos os dias. Exato. Todos os dias, né? É bem isso. Se Ele nos der amanhã mais um dia de vida para vivermos, é porque Ele quer que nós tenhamos esse olhar de pessoas que realmente saibam ter um posicionamento, de olhar para o seu coração, de se monitorar, de estar sempre, né, renovando a mente,
tendo todo esse cuidado, porque o evangelho é simples, né, pastor Gustavo? O evangelho é simples, só que o homem ele acabou complicando por demais, né? E aí hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão tendo esse entendimento, estão tendo a sabedoria do próprio Espírito para poder serem livres de verdade, né? Sim. Como nós devemos limpar o nosso olhar? Através do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho. Não pode daqui. O Evangelho é uma pessoa. É Jesus. O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? De que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Esse é o Evangelho da reconciliação. E ele era a palavra, e a palavra se transformou. Isso, ele é Aleluia. a palavra. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Antes que houvesse Bíblia, Jesus é o verbo de Deus. Aleluia! Jesus é o próprio Logos de Deus, a palavra que produz vida. Então você tem que interpretar a vida a partir de Jesus. Que Jesus é a boa nova, Jesus é o Evangelho, Jesus é a própria palavra, interpretando o dia a dia, a existência a partir do ensino de Cristo. Aí você vai produzir consciência. Aí você terá um coração novo. É promessa lá do Velho Testamento. Dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de dentro de vós o coração de pedra. Colocarei dentro de vocês o meu espírito. Darei um coração de carne. Essa é a aliança que farei com eles depois de todos esses dias. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito, eu vou imprimir todas as minhas palavras. O Evangelho é essa luz. Jesus é o Evangelho. O Evangelho vai trazendo consciência. O Evangelho vai trazendo vida. O Evangelho é a própria luz. Glória a Deus. Tem Glória esse texto Aleluia. lá de capítulo 1 de João que diz, né? Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Então o que nós podemos fazer? Limpar o nosso olhar, crer, interpretar a vida a partir do olhar de Cristo e sentir-se limpo à medida que você vai sendo transformado, como Paulo diz, de glória em glória, de fé em fé. De glória em glória, de né? fé em fé. Aleluia. Agora vemos em parte, agora vemos embaçado como por um espelho, mas aquilo que é em parte será aniquilado e virá o que é perfeito. Então eu verei como ele é. E assim como ele é, eu serei também. Esse é o processo da vida. Esse é o processo do Evangelho. Esse é o processo de transformação do coração. Glória a Deus. Amém? Esse é o processo de Jesus na nossa vida, no nosso espírito, todo dia.